que dá a vida pelos seus amigos. E quem são os amigos de Jesus? Aqueles que fazem a sua vontade. Recordei que lá no local onde costumamos ter a missão na Lisboa Antiga, uma zona chamada Campo Mártires da Pátria, houve um conjunto de mártires da pátria que deram a sua vida. E de facto dar a sua vida por um ideal já é uma coisa muito grande na nossa cultura, não é? A nossa cultura, a regra geral, nós só conseguimos dar a vida pelo nosso próprio umbigo. Portanto, dar a vida por um ideal já é uma grande coisa. Mas mesmo assim, dar a vida por um ideal, coisa que aqueles mártires da pátria fizeram, antes das revoluções liberais portuguesas, não é nada comparado a dar a vida por pessoas. Nada. E o que Deus fez por nós foi dar a sua vida por pessoas. Por nós. Não foi por um ideal. Nós não somos um ideal. Nós somos pessoas de carne e osso. E é muito mais difícil dar a vida por pessoas do que dar a vida por ideais, que em princípio são perfeitos na nossa cabeça. Então, eu gostava de desenvolver e aprofundar um bocadinho mais, percebendo que se Deus deu a sua vida por nós, e se Jesus Cristo disse que não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos, e que quem é amigo de Jesus, aquele que faz a sua vontade, eu gostaria de dar-vos um exemplo de alguém que foi amigo de Jesus. E por isso gostaria também novamente de voltar a chamar a atenção. É provável agora com a luz que está aqui não dê para ver muito bem as imagens, paciência, vamos ter uma ideia. Uma rua que também existe lá, naquele... Não é preciso estar a... Basta um. Isso, basta um. Uma rua que também está lá próximo da missão lá no bairro Alto, desculpem, na Campo Mártires da Pátria. E uma das ruas que vai ter ao Campo Mártires da Pátria é a Rua de São Lázaro. E é curioso, esta Rua de São Lázaro é uma artéria muito, muito, muito importante daquele bairro, mesmo muito importante, porque praticamente muita coisa se passa por ali. E esta rua quase que iria deixar de se chamar São Lázaro, e durante os tempos deixou-se chamar São Lázaro após a República. A implementação da República foi em 1910 cá em Portugal, e em 1911 deu-se uma coisa que, na minha opinião, foi muito importante, que foi a lei da separação entre Igreja e Estado. E tão entusiasmados estavam os primeiros republicanos que quiseram mudar o nome desta rua para Rua 20 de Abril. Não é 25 de Abril, é 20 de Abril. Porquê? Foi a 20 de Abril de 1915 que se deu então de 1911, que se deu então essa lei da separação entre Igreja e Estado. E tanto ficaram entusiasmados que mudaram mesmo o nome da rua. E a Rua de São Lázaro passou a chamar-se Rua 20 de Abril. Mas aquilo não pegou. E como não pegou, em 1937, então considerou-se que, como as pessoas continuavam a chamar o nome daquela rua, Rua de São Lázaro, voltou-se a dar o nome de Rua de São Lázaro. Quando foi o 25 de Abril, a Revolução Portuguesa, quando foi o 25 de Abril, em Portugal, voltou-se a discutir essa questão, curiosamente. Uma das primeiras coisas que se discutiu em 1974, no final desse ano, em dezembro de 1974, após a Revolução dos Escravos, foi se devia mudar o nome desta rua novamente para 20 de Abril. Isto foi discutido. Vejam bem a importância disto. Mas ficou. E vamos lá ver. Eu sei que na nossa cultura hoje não se dá importância à Bíblia, vamos ser sinceros, não é? E mesmo que alguns de nós possam estar a pensar, mas por que razão é que tem de estar lá São Lázaro? São Lázaro, portanto, deve ser alguém considerado santo na fé cristã. Por que razão é que as ruas públicas têm de ter estes nomes? Bem, vamos ver isto por um outro lado. É que Lázaro foi um dos maiores amigos de Jesus Cristo. Mesmo para alguém que não creia que Jesus Cristo tenha sido a encarnação do próprio Deus, do junto de nós, caramba, ser amigo do peito de Jesus Cristo não é coisa pouca. Não é mesmo coisa pouca. Independentemente da opinião que uma pessoa possa fazer de Jesus Cristo, normalmente as pessoas percebem que Jesus Cristo foi uma pessoa muito importante, não é? Mudou radicalmente a história da Europa e do mundo. Enfim,
convenhamos que ser amigo do peito de Jesus Cristo foi algo extraordinário. Então, mesmo que as pessoas não tenham fé, não há problema nenhum. E é uma coisa boa, mesmo boa. Ter um nome. Isto é uma coisa importante. Amigo do peito de Jesus. Uau! Eu sou grande fã, isto é, sou mesmo a favor da lei da separação entre Igreja e Estado. Mas não vamos cortar estas referências da nossa cidade. Não vamos cortar. Não vamos também a ser tão radicais. A nossa cultura hoje voltou a ser um bocadinho radical em algumas áreas, não é? Rua de São Lázaro. Vamos só ver umas imagens e fazer aqui um pequeno tour. O turismo está a voltar, então nós vamos voltar também a fazer um pequeno tour aqui. Então isto é uma imagem da Rua de São Lázaro. É curioso porque daqui desta imagem dá para ver o Castelo de São Jorge, lá em cima. Portanto, até em termos da vista, é uma vista importante. Lá para baixo, se nós descermos, está já o Martim Muniz. Está já o Martim Muniz. Basta descer esta rua. Outra imagem. Aqui temos outra vista também da Rua de São Lázaro. É de facto uma artéria muito importante. 2 entradas para o Hospital de São José a partir daqui. Para cima, se percorrermos isto para cima, vai ter então o Campo Martes da Pátria, do qual eu vos falei da outra vez. E é curioso porque pessoas que estão lá na Missão de Lisboa a assistirem connosco aos cultos todos os sábados, ainda ontem à noite, quer dizer, é ao final da tarde, estive lá, todos os sábados nós temos os nossos cultos, e algumas das pessoas moram aqui nesta rua, ou moram na rua, ou moram em ruas adjacentes a esta. Só para vocês terem noção, por exemplo, por detrás aqui, do lado esquerdo da rua, portanto, do outro bloco, está o prédio onde moram as 2 famílias que fazem parte também da nossa missão lá na Lisboa, da Lisboa Antiga. O casal Schwartz e o casal Pires, o casal Pires acabaram de ter, na sexta-feira, o seu 4º filho. Correu tudo bem, graças a Deus. E o Álvaro pôs os pés neste mundo na sexta-feira. Portanto, a nossa equipa que está lá na missão. E então, se lembrarem, orem também para esta família. Aqui, as Carpintarias de São Lázaro, mesmo em frente a uma das entradas, que não é a entrada principal do Hospital de São José, mas a entrada, não é a entrada, aquela que nós conhecemos do Hospital de São José, mas é a entrada onde passam a maior parte das pessoas, as ambulâncias, por aí fora. E as Carpintarias de São Lázaro foram transformadas num centro cultural. Portanto, há um centro cultural nesta rua. Então, cada vez é muito fácil atravessarmos a rua e ver lá câmaras e pessoas conhecidas, etc, 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 porque uma série de eventos acontecem neste espaço que por dentro é enorme e que do outro lado, com aquelas janelas, dá para a Avenida Almirante Reis. É uma vista extraordinária que se tem ali da cidade de Lisboa. Também uma das coisas muito interessantes nesta rua, para vocês terem noção, e que acho que podemos ver a seguir, é a Biblioteca de São Lázaro, que se chama exatamente Biblioteca de São Lázaro. Vai lá, ficou com o nome, ainda bem. Uma biblioteca lindíssima. Lá está, dá para ter uma noção do estilo de biblioteca que é. Não é muito grande, mas muito bonita, muito antiga, e fica no edifício onde está junto à freguesia e também a escola. Que curiosamente, e podemos ver esta entrada, a entrada não fica pela Rua de São Lázaro, mas é um edifício fundamental e fulcral na Rua de São Lázaro. A Biblioteca de São Lázaro, esta entrada aqui do lado também esquerdo, temos a escola, que é a escola número 1 de Lisboa. A escola número 1 de Lisboa fica ali também, em São Lázaro. Uma rua muito interessante. E ficou a Biblioteca de São Lázaro, não é? Ora, Lázaro, e é sobre Lázaro que nós vamos falar hoje. E podemos mostrar a seguir. Lázaro, ou São Lázaro, somos todos nós. Somos todos Lázaro. Somos todos Lázaro se queremos ser amigos de Jesus. E vamos tentar ver o que é que podemos aprender com Lázaro sobre o que é isto de sermos amados por Deus. Deus amou-nos de tal maneira que decidiu enviar o seu Filho para morrer por nós, de modo a que nós pudéssemos ser amigos dele. E nós caminhamos nesta vida na dúvida de quem somos. Lembrem-se, independentemente de quem vocês sejam, vocês e eu, nós somos amados por Deus. Somos amados por Deus. Isso nem ninguém, nem nada. Mas vamos ver que implicações tem isto. O que é isto de ser amigo de Deus? O que é isto de ser amigo de Jesus? Enfim, às vezes há aqui implicações que podem ser um pouco mais difíceis. Vamos analisá-las. Então, há um episódio
o episódio talvez mais radical, com certeza, da vida de Lázaro. E estamos a falar da própria morte dele. Lázaro morreu. Lázaro morreu, mas curiosamente voltou para contar a história. Isso é raro. Morrer é normal, voltar para contar a história não é normal. E o texto que nós vamos ler é um texto que revela-nos muito do que é isto de ser amigo de Jesus. Jesus Cristo estava longe da casa de Lázaro. Lázaro vivia na Betânia. E a Betânia era um local onde Jesus Cristo de vez em quando passava por lá para descansar. Uma espécie de... onde Jesus Cristo ia passar férias. Era um local onde Jesus Cristo ia passar férias, quando queria descansar, Jesus Cristo ia para lá para a Betânia. Ele era muito amigo desta família. Porque quem fazia parte da família de Lázaro? Era Maria e Marta. Maria e Marta. Há várias histórias também relacionadas com Maria e Marta. Também discípulos de Jesus. E quando Jesus Cristo, enfim, a passar por algumas zonas, a caminhar da Galileia até Jerusalém, era por lá que ele passava e ficava. Lázaro era um grande anfitrião e ele recebia muito bem Jesus Cristo. E receber Jesus Cristo não era só receber Jesus Cristo, era receber Jesus, mais os discípulos todos. Aquilo dava algum trabalho logístico. Aquilo em termos logísticos não era fácil, não é? E Lázaro era um grande anfitrião, enorme mesmo. E então, Lázaro fica doente. Lázaro fica tal ordem doente que Marta e Maria percebem que ele está à beira de morrer. E enviam um emissário, enviam alguém para dizer a Jesus Cristo que isso está a acontecer. E a pedir para ele vir em socorro do seu amigo. Para ele vir em socorro do seu amigo. Mas Jesus não vai lá. Na verdade, já estavam a perseguir Jesus. Os próprios discípulos aconselharam Jesus Cristo a não ir, eles estavam com algum receio. Mas Jesus Cristo decide não ir, não por receio, mas por outra coisa. Ele decide não ir, naquele momento. Só passado 2 dias, depois de receber a notícia que Lázaro já estava mal, é que ele volta, é que ele decide lá ir. Então, o que é que acontece a seguir? E vamos ler João 11, do versículo 17 ao 44. O texto ainda longo, vamos prestar atenção. Então Jesus Cristo decide voltar para Betânia, finalmente. E ainda demora. Do local onde ele estava até Betânia vai demorar. Os discípulos estavam com receio, porque percebiam que ao aproximar-se de Jerusalém, enfim, podiam ser presos. Jesus Cristo já tinha levantado ali alguns sururus. E diz o seguinte, versículo 17. Ao chegar a Betânia, Jesus teve conhecimento que Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Portanto, ele demorou tanto tempo a chegar lá, que quando lá chegou, já estava morto há 4 dias. Betânia fica a uns 3 quilómetros de Jerusalém. E muitos judeus foram ver Marta e Maria para as consolar da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava a chegar, foi ao seu encontro. Entretanto, Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se cá tivesse estado, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que quando pedires a Deus, mesmo agora, Ele te concede. Jesus garantiu-lhe: teu irmão há de ressuscitar. E responde-lhe Marta: eu sei, respondeu ela, que no último dia, quando todos ressuscitarem, também ele há de ressuscitar para a vida. Jesus Cristo diz-lhe então: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. E todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. Crês tu nisto? Crês tu nisto? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo. Vamos só fazer uma paragem aqui nesta leitura. Então, Maria recebe Jesus Cristo com um comentário que eu não sei se é de alegria ou se de reprimenda. Senhor, se cá tivesse estado meu irmão, não teria morrido.
Parece que Maria está aqui a desabafar com Jesus Cristo. Maria está a dizer, ou neste caso Marta, Marta, exatamente. Marta está aqui a desabafar com Jesus Cristo. Não é? Está-lhe a dizer o que é que vai no seu coração. E quando ouvimos o testemunho que ouvimos hoje de manhã, nós percebemos que muitas vezes é isso que nos acontece. Há muita coisa que vem até ao nosso encontro. E nós temos esse hábito de dizer: Senhor, se cá tivesse estado, isto não teria acontecido. Mas ao mesmo tempo, apesar de Marta desabafar com Jesus, ela não compreende porque é que ele, sendo tão amigo dele, não veio logo assim que soube que ele estava doente. Ela ainda lhe diz: não, mas eu sei, eu tenho esperança em ti, tu consegues coisas extraordinárias. E Cristo lhe pergunta: olha, se tu realmente crês em mim, então crês que ele há de ressuscitar. E Marta responde dizendo-lhe: sim, no final dos tempos Lázaro há de ressuscitar. Porque os judeus acreditavam que no final dos tempos todos os justos iriam ser ressuscitados por Deus. Mas Cristo não estava a falar disso. Cristo estava a falar de uma outra coisa. Crês de facto agora em mim que pode acontecer alguma coisa agora? Marta não estava a entender o que Jesus Cristo estava a dizer. Vamos continuar a leitura. Versículo 28. Depois destas palavras, Marta foi chamar a sua irmã Maria e disse-lhe em particular: está cá o mestre e mandou-te chamar. Logo que Maria ouviu isto, levantou-se apressada e foi ter com Jesus. Ele ainda não tinha entrado na aldeia, mas continuava no lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam em casa de Maria para a consolar, quando viram que ela se levantou à pressa e saíra, foram atrás dela, pois pensavam que ia à sepultura para chorar. Ao chegar onde estava Jesus, Maria lançou-se-lhe aos pés, mal o viu e disse: Senhor, se cá estivesses, o meu irmão não teria morrido. Marta e Maria, as duas, a expressarem o que é que ia no seu coração. A expressarem as suas dúvidas, as incertezas diante das coisas que nos acontecem. Que neste caso que lhe aconteceram a elas e ao seu irmão. Quando Jesus viu Maria a chorar, e os judeus tinham chegado com ela a chorar também, comoveu-se muito. E ficou perturbado. Jesus ficou perturbado a ver todas estas pessoas a chorar. Depois quis saber: onde é que o sepultaram? Responderam-lhe: Senhor, vem ver. Agora reparem no versículo 35. Nesta altura, Jesus chorou. Os judeus reconheceram: veja como era amigo dele. Viram nas lágrimas de Jesus: veja como era amigo dele. Mas alguns murmuravam: ele que deu vista ao cego não podia ter evitado que este homem morresse. Então, se ele era tão amigo dele, é que não evitou que ele morresse? E vemos então como é que termina esta história. Versículo 38. Jesus, comovendo-se novamente, ou seja, Jesus chorando novamente, aproximou-se do túmulo. Era uma caverna e a entrada estava tapada com uma pedra. Jesus disse: tirem a pedra. Mas Marta, irmã do defunto, adiantou: Senhor, já cheira mal. Há já 4 dias que morreu. Não te disse há pouco, lembrou-lhe Jesus, que se acreditasses havias de ver a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos ao céu e disse: dou-te graças ao Pai por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas digo agora para as pessoas que estão aqui acreditarem que tu me enviaste. Depois de orar então, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai cá para fora. Ele saiu, com as mãos e os pés ligados em faixas e a cara tapada com a mortalha. Jesus ordenou aos presentes: desatem-lhe as ligaduras, para ele poder andar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque deste a tua vida por nós, e isso é demonstração do teu grande amor. Ajuda-nos a caminhar na tua direção, a aprender como ser teu amigo, assim como tu és nosso amigo. Ajuda-nos a amar-te da mesma forma como tu nos amas.
No nome de Jesus. Amém. Há um artista japonês, Makoto Fujimura, que ao ler este texto e estes versículos, ele acabou por ficar obcecado com o mesmo. Principalmente o 38, ou neste caso o 35, e também o 38, mas 35. Nesta altura, Jesus chorou. Ele ficou tão obcecado com este texto que andou anos a pintar as lágrimas de Jesus. Foi o que este artista fez durante muito tempo. Andou anos a pintar as lágrimas de Jesus. Com uma técnica japonesa muito difícil, uma técnica japonesa ancestral, que demora muito tempo, aquilo são camadas sobre camadas, muito lenta, uma técnica muito lenta. E ele andou obcecado a ler isto. E uma das coisas que realmente estranha neste texto é o facto de Jesus ter chorado. E nós podemos pensar, não é estranho, se calhar comoveu-se. Mas é estranho neste sentido. Então Jesus Cristo podia ter ido lá mais cedo. Não foi. E de repente, sabendo que podia ressuscitar Lázaro, desculpem a expressão, perde tempo a chorar. Então, Maria e Marta estavam a chorar porque o irmão estava morto. Então mais valia apressar-se a ressuscitar o irmão para que elas parassem de chorar. Para que perder tempo a chorar com Marta e Maria e com os restantes? Por uma coisa que talvez não seja difícil compreender, parece que, e muitas vezes o é, a presença de Jesus ao nosso lado, quando sofremos, é tão ou mais importante que os seus milagres, que o seu milagre na nossa vida. Nesta vida onde o sofrimento nos pode destruir ou nos pode fazer crescer, parece que a presença de Jesus ao nosso lado pode ser ainda mais importante do que o seu milagre. Jesus, sabendo que podia ressuscitar Lázaro, ele fica ao lado de Maria, chorando com ela. Jesus sabe da importância de estar presente ao nosso lado quando sofremos. E, em parte, isso revela o que é ser-se amigo de Jesus. Não é que Jesus nos safa das situações, mas que Ele está ali, ao nosso lado, chorando connosco, presente, dando-nos força e ânimo para caminharmos naquilo que o salmista já dizia, Davi, no Salmo 23, já dizia que ele podia atravessar o vale da sombra da morte, porque ele tinha a confiança que Deus estava com ele. E por isso ele podia atravessar as coisas difíceis, coisas tramadas que nos acontecem. Jesus perdeu tempo a chorar com Maria, ainda antes de ressuscitar Lázaro. O Fujimura, o Makoto Fujimura diz que se calhar este é o versículo mais importante de toda a Escritura. Não estou a dizer que concordo com ele, mas percebo porque é que ele diz isso. Quando ele diz que é o versículo mais importante de toda a Escritura. Cristo chora connosco. E se calhar nós precisamos dessa presença ombro a ombro, mais ainda do que um milagre que resolva a situação. Outra coisa do texto que é incrível e que nos faz perceber o que é isto ser amigo de Jesus, é algo muito difícil para a nossa cultura entender, e que já na altura eu tinha mencionado um bocadinho na última mensagem, da última vez que cá estive. Reparem bem, por que razão é que Jesus Cristo deixou Lázaro morrer? O texto é muito claro. Lázaro morreu para que um milagre imenso pudesse ser manifestado para toda a Betânia e não só. Foi a partir deste momento que os líderes judeus quiseram crucificar Jesus. Foi a partir deste momento. Porque acharam que ele já estava a ter um poder demasiado. Foi por causa deste milagre. E começaram a não gostar da situação e quiseram, de facto, enfim, começaram a engendrar ali o processo que levou à crucificação de Jesus. Começaram a ficar com medo dele. Algo de muito maior do que Lázaro estava
a ser colocada em marcha. Ser amigo de Jesus não significa que nós e os nossos desejos, as nossas necessidades sejam atendidas da forma como nós pensamos que elas devem ser atendidas. Se há coisa que nesta amizade com Jesus nós aprendemos, é que o mundo é muito maior do que nós próprios. Jesus Cristo não é só nosso amigo, é amigo de toda a gente. E nós estamos ligados uns aos outros de forma que nós não compreendemos. O que acontece com cada um de vocês acontece também comigo. O que acontece comigo acontece com cada um de vocês. Nós afetamos uns aos outros, seja nas bênçãos, seja no pecado. O pecado nunca é nada individual. O pecado afeta sempre uma comunidade. Da mesma forma como as bênçãos nunca são individuais, afetam sempre uma comunidade. Nós somos um corpo. Todo mundo está interligado. E por vezes nós temos dificuldades em entender certas coisas que nos acontecem, porque não temos a percepção que Deus tem do efeito de que isso que aconteceu, o que é que colocou em marcha. Porque nós não somos deuses. Nós não temos a percepção geral. Quando Lázaro faleceu, naquele momento, ele não teve a percepção geral do que é que estava ali em causa. Mas Deus tem essa percepção. Jesus Cristo, apesar de ser amigo de Lázaro, amigo do peito, ele sabe e ele vai fazer isso. Ele percebe que nós somos peças fundamentais para que ele se dê a conhecer a todo mundo. E por vezes o caminho para lá chegar não é aquele que nós pensamos que deveria ser. O que aconteceu com Lázaro, a ressurreição de Lázaro, foi um milagre enorme. As pessoas daquela cidade e as outras à volta começaram a encarar Jesus Cristo de forma completamente diferente. Muitas pessoas começaram a gritar em Jesus Cristo por causa daquele milagre. Mas se Lázaro não tivesse morrido, nada disto teria acontecido. Por vezes, há coisas que nos acontecem que nós só vamos entender, se calhar, lá no céu. O porquê delas acontecerem. Da mesma forma como é difícil para nós entendermos como é que a utilização de um carro a mais pode dar cabo de todo um ecossistema do planeta Terra, e é difícil para nós entendermos isto. Mas eu estou aqui sozinho. Outro, depois mais outro, não é? Também é difícil para nós entendermos as consequências espirituais de coisas que acontecem à nossa vida. Estamos todos interligados como um ecossistema. E nós não temos ideia da forma como Deus usa alguns aspectos da nossa vida para uma história maior do que a nossa. Nós fazemos parte de uma história muito grande e nós não somos o centro dela. Apesar da vida de Lázaro ser a vida de Lázaro e daquela família, nem Lázaro, nem Marta, nem Maria é o centro da história universal, tal como nós não somos. Tão difícil é para esta cultura entender isto. Para mim, eu fui educado, eu nasci no final da década de 70, portanto já começo a ser velho, mas já fui educado nesta cultura, em que eu sou o centro da minha história. Eu sou o centro da história de toda a gente, não é? De todo o mundo. Mas a amizade com Jesus não é assim. E por fim, o que é que a ressurreição de Lázaro significa? Porque é que somos todos Lázaro? Porque a ressurreição de Jesus é a esperança final que nós precisamos. Nós só estamos aqui enquanto um conjunto de pessoas que quer seguir a Cristo, ou que anda a tentar ver o que é isso que é seguir a Cristo, ou que anda a tentar, não é? Tentar no sentido de... porque isto não é uma linha reta e direita. Nós só estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Sem a ressurreição de Jesus, não havia fé cristã. Os discípulos não tinham nenhuma propensão para acreditar em Jesus Cristo quando ele morreu. Eles começaram a acreditar em Jesus Cristo, depois de ver os milagres dele, mas finalmente começaram a acreditar nele e a perceber esse mistério que ele representava enquanto encarnação do próprio Deus, quando ele ressuscitou. Sem a ressurreição de Jesus, garanto-vos, nós não estávamos aqui. Nem nós, nem qualquer outro cristão neste mundo. Não havia sequer cristianismo sem a ressurreição de Jesus. O que é que representa a ressurreição de Jesus? Representa a esperança para todos nós.
Lázaro, depois de ressuscitar, ele voltou a morrer. Porque ele ressuscitou num corpo mortal e depois envelheceu e voltou a morrer. Mas a ressurreição de Jesus, num corpo imortal, dá-nos a esperança final do que nós precisamos. Qual é o pior mal que nos pode acontecer? É morrer. É morrer. Mas até para esse mal, Cristo já tem a solução. Até para esse mal. Qual é a pior coisa que nos pode acontecer? Até para essa pior coisa, Cristo já nos deu solução. E essa solução é: nós vamos ressuscitar com Ele. Mas não só nessa ressurreição final. Não só nessa ressurreição final. Também na ressurreição das nossas cicatrizes, das mazelas que carregamos, das más decisões que têm a tendência de se transformar numa sequência de outras más decisões e que depois trazem consequências desastrosas para a nossa vida. Até disso, Cristo tem a solução, que é, Ele tem o poder de vos ressuscitar, no sentido agora metafórico, de nos ressuscitar a todos, da porcaria que vamos acumulando no nosso interior. Ou da porcaria que outros nos acumularam no nosso interior. Porque nós também fazemos mal a outros. Deus tem esse poder, Jesus Cristo tem esse poder de nos ressuscitar, criar uma cicatriz, fechar a ferida. Deus tem esse poder. Portanto, nós temos a esperança, e vemos isso em Lázaro, da ressurreição final, quando já não vai haver solução, mas até disso há solução. Porque vamos estar com Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele. E também agora, aqui, na caminhada, nesta terra, quando estamos naquela situação em que estamos como Marta e Maria e dizer, acabou-se, não há mais nada a fazer. Senhor Jesus, se tivesses vindo mais cedo, talvez haveria. Não, não é talvez. Naquelas situações desesperantes. Sim, Cristo ainda pode surgir e dar uma solução que nós não estávamos a imaginar. Tal como Marta e Maria não estavam a imaginar o que é que Cristo tinha planeado fazer. Não estavam. Estava longe do pensamento delas. Em cada uma das vossas situações pode aparecer uma solução que vocês não estão a imaginar. Mas só se consegue viver assim, nesta amizade com Cristo. Só se consegue compreender este amor que Deus tem por nós, se nós nos entregarmos nas suas mãos. E nesta esperança de que Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Apesar de ser muitas vezes difícil de nós conseguirmos entender isso. Tal como aconteceu com Lázaro, ou São Lázaro, na altura em que ele faleceu. O testemunho que o Eduardo deu é a demonstração total deste texto. E do que aconteceu aqui neste caso. A família tem passado por isto, desenvolver em si esta esperança de olhar sem conseguir realmente ver, não é? Nós não estamos a ver, mas temos a esperança. Caminhar na esperança é caminhar em fé. E é isso que a família tem feito. Eduardo, obrigado pelo teu testemunho e obrigado também, porque no teu testemunho está o testemunho de toda a tua família. Somos de facto, e terminando, somos de facto todos São Lázaro. Ou somos de facto todos Lázaro. Quando vocês encontrarem nas ruas de Lisboa uma biblioteca chamada São Lázaro, ou uma rua, ou qualquer outra referência, lembrem-se que vocês são também esta pessoa. A relação de amizade que Jesus Cristo quer ter convosco e comigo é a relação de amizade que Cristo tinha com Lázaro. Amigo do peito. Amigo do peito. Sim, Lázaro morreu, mas Jesus Cristo nem nessas circunstâncias o deixou na mão. Nem nessas circunstâncias o deixou na mão. Vamos caminhar em fé e esperança, percebendo que Deus sabe aquilo que nós não sabemos. E continuemos a atravessar esta pandemia terrível também nesse conhecimento. Vamos orar? Senhor Jesus, se fosse fácil praticar a fé cristã, nós não precisaríamos do Teu Espírito Santo. E Tu sempre nos disseste que nos irias dar o Teu Espírito Santo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós.
que nos continua a ensinar os passos a dar neste caminho da fé. Senhor, em mim eu não tenho a capacidade para viver desta forma. Não tenho. Mas estou descansado, porque és tu que me dás essa capacidade. Não tenho que encontrar em mim. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque estou livre de mim próprio. Senhor Jesus Cristo, é aquilo que eu te quero pedir para mim, é aquilo que eu quero pedir para os meus irmãos. Ensina-nos este amor maior de não nos colocarmos no centro de tudo e de modo a abraçarmos aquilo que tu tens para nós. Senhor, mesmo que eu não perceba as coisas que acontecem em mim, à minha família e aos amigos que eu tanto amo, Senhor Jesus, ajuda-nos a todos nós a caminharmos na esperança, em esperança e em fé em Ti, de que Tu estás no controle, Tu sabes o porquê. Senhor, obrigado por este amor maior de todos e que no final de tudo, Senhor Jesus, nós iremos estar contigo. Não pode acontecer nada de mal que nos tire isso. Nós vamos ressuscitar contigo, Senhor Jesus. Nós vamos ressuscitar contigo. Muito obrigado pelo teu amor, Amém.